Graça e paz do Senhor Jesus, seja com todos vocês. Hoje nós vamos gravar Isaías 45. Toda vez que eu vou gravar um vídeo, eu peço para que o Senhor me use para poder falar com alguém que Ele certamente está querendo falar nesse momento. Eu espero que você hoje seja essa pessoa com quem Deus quer falar. E esse capítulo de Isaías 45, que eu vou chamar de todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou o Senhor. É uma citação muito conhecida, muito usada, né? Mas que justamente é citada nesse capítulo. E, na verdade, esse capítulo é uma continuação do capítulo anterior, é uma profecia sobre o rei Ciro, e que só se cumpriu 140 anos após. E ele dá até o nome do rei, que seria o libertador de Israel, que ele usaria para libertar o seu povo. E ele começa dizendo que o próprio Ciro não saberia disso, que o próprio Ciro não o conhecia, para mostrar que Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Não é você que escolhe como você vai ser usado por Deus. É Ele que determina, e Ele já fez isso antes de tudo, no princípio de tudo, no começo de todas as coisas. Tudo já estava dito, profetizado, esclarecido. Então ele vai falar que como que ele ia usar o rei Ciro. Ele diz: eu que vou andar diante de ti, eu vou endireitar os caminhos, eu vou quebrar as portas de bronze, eu vou despedaçar os ferrolhos, eu vou te dar, rei Ciro, tesouros escondidos. Quando ele fala de tesouros escondidos, ele está se referindo, eu creio, né, em dois tipos de tesouro: aqueles que os babilônicos escondiam, né, e que o mundo nunca tinha visto, mas que seria dele, e também os tesouros que estão escondidos em Cristo Jesus. Então aqui tem um sentido físico de tesouro, tesouro real, tesouro, os dois são reais, né? Mas aquele tesouro físico e aquele tesouro espiritual que você encontra em Cristo Jesus, que ele fala que em quem estão escondidos, né, todos os tesouros dessa terra. E ele diz assim, que ele faria aquilo por amor de Israel, pelo eleito dele, que ele chamou pelo nome, que ele pôs o sobrenome do Ciro, ainda que você não me conhecesse. Então não importa se você conhece ou não o Senhor, se ele quer te usar, ele vai te usar. Então, que você possa entender e que você possa aceitar que você precisa ser usado pelo Senhor, que você se disponha a ser usado, porque quando a gente se dispõe a ser usado, fica mais fácil para o Senhor, né, trabalhar no nosso coração. Ele diz que ele é o Senhor, que não há outro, que fora dele não há Deus. Eu vou te cingir, sabe o que é cingir? Eu te cingirei, quer dizer, eu vou te amarrar aqui, ó, pelo teu cinto, e vou te puxar, ainda que você não me conheça. Então, ainda que você não queira, quando é da vontade de Deus, você não escapa. E ainda bem, né, que nós não escapamos, porque melhor é não escapar da vontade de Deus do que não escapar da vontade do diabo, né? Que se Deus não te usar, quem que vai te usar? O outro, né? Misericórdia. E ele diz assim: eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal. Deus está dizendo que até Satanás foi criado por ele. Eu faço todas as coisas. E ele diz: ai daquele que contende com o seu Criador, ai daquele que fica falando assim: nossa, mas por que o Senhor fez isso comigo? Por que o Senhor permitiu isso na minha vida? Por que o Senhor não fez diferente? Por acaso você pode contender com o seu Criador? Por acaso você que é barro vai dizer para o oleiro: olha, por que você me fez assim? Olha, mãe, por que você me gerou assim? Não é assim que funciona. A vontade de Deus é soberana e a vontade de Deus tem que ser acatada e não discutida. Amém? E é isso que ele está dizendo aqui, ó. Ele fala: eu que criei a terra, eu que criei os homens que nela estão, eu fiz, minhas mãos que estenderam o céu, todo o exército, eu dei as minhas ordens, eu despertei em justiça, eu endireitei. E ele faz tudo, todas as coisas são feitas por ele. Então, quem somos nós para querer discutir com a vontade de Deus? A vontade de Deus, mesmo que você não entenda,
Mesmo que você não tenha as respostas, você tem que aceitar, porque ela é soberana. Amém? E ele diz novamente, ele fala contra as imagens de escultura, né? Diz que nada sabe, que nada entendem aqueles que conduzem numa procissão os seus santos de barro. E ele fala, quem é como tu, Israel, que possui uma eterna salvação? Você nunca será envergonhado, você nunca será confundido em toda a eternidade, porque assim diz o Senhor, que ele confirmou todas as coisas, do vazio ele criou nada, do nada ele criou tudo, mas ele tornou a terra para que ela fosse habitada. Eu sou o Senhor, não há outro. Eu não falei em segredo, não tem nenhum lugar escuro na terra. Congregai-vos, vinde, congregue-se junto ao Senhor os que escaparam das nações. Não sabem nada aqueles que conduzem em procissão uma imagem de escultura feita de madeira e rogam um Deus com letra minúscula que não pode salvá-los. Anuncia, chega, toma conselho, se ajuntem, tomem conselho. Quem que fez ouvir isso desde a eternidade? Quem desde então que anunciou isso? Porventura não foi eu, Senhor? Mostrando que ele está no controle de todo o tempo da humanidade. Porque quando ele profetiza 140 anos antes, o que vai acontecer com nome e sobrenome é porque ele está dizendo que ele tem o controle de tudo, amém? E ele diz, por mim mesmo eu juro. Não vai jurar, não tem ninguém acima dele, então tem que jurar por ele mesmo. Saiu da minha boca, a palavra da justiça não vai tornar atrás. Que diante de mim todo joelho se dobrará, e por mim jurará toda a língua. Isso depois foi citado no Evangelho, depois, né, pelo apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 10, porque ele diz, toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Faça isso antes que seja tarde demais, para que você possa fazer. E no Senhor será justificado e se gloriará toda a descendência de Israel. Amém? É muito bonito esse capítulo e eu sugiro que vocês leiam. E se você ainda não dobrou seus joelhos, se você ainda não confessou o nome do Senhor, faça isso, porque ainda há tempo para arrependimento, ainda há tempo de se juntar ao exército do Senhor, ainda há tempo de se ajoelhar antes que ele volte, e aí não vai dar tempo, você vai se ajoelhar, mas não haverá mais tempo para salvação, porque só o Senhor pode te salvar. Aleluia! Um abraço, fiquem na paz do Senhor.